Muito bom dia a todos que agora nos acompanham no programa Manhã Viva. Um dos eixos do nosso programa é o aprofundamento da nossa fé, o conhecimento sobre o cristianismo, o conhecimento sobre a igreja. É por isso que a temática de hoje será o cristianismo contemporâneo. Quais os desafios de hoje? Vamos olhar para o hoje, mas também olhar para o passado na perspectiva da história, como foi sendo escrita a história do cristianismo, que obviamente nasceu a partir do nascimento de Cristo. Mas Cristo veio também de uma tradição, da história do seu povo judeu, e ao longo dos séculos, com o cristianismo, sempre vamos vendo que houve influências da sociedade e na sociedade a partir da igreja. Muitos são os desafios dos tempos atuais, nós bem sabemos, mas vamos ver como foi se dando essa relação ao longo dos anos. É por isso que hoje estará aqui comigo, daqui a pouco eu vou apresentar melhor o professor José Briços Lino, que nos ajudará a aprofundar nesta temática. Mas como sempre fazemos no início do nosso programa, um breve momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos a oração que Cristo nos ensinou, que nos congrega todos como irmãos e a todos cristãos, assim podemos chamar o único Deus de Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas antes ainda de eu me sentar aqui na nossa sala de estar para começar a nossa conversa, vamos assistir a um vídeo que fala um pouco sobre a participação de cada um na sociedade, em temáticas, sobretudo, que o Papa Francisco sempre vem nos trazendo sobre a ecologia integral. Bem conhecemos que ele, em 2017, publicou a encíclica Laudato Si, e há pouco tempo, no mês de outubro, uma exortação Laudate Deum sobre sobre as alterações e a crise climática. Então, essa rubrica de agora da Sociedade Ponto Verde vai nos mostrar que cada pessoa pode fazer diferença neste mundo. Então, são desafios do mundo atual, inclusive para nós cristãos, não é mesmo, professor? Cada pessoa faz diferença. Bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Certo. E, então, antes da gente começar, vou apresentar um pouco do seu vasto currículo, não sei se dá tempo da gente falar tudo, mas o senhor é doutor em psicologia, especialista em ética e ciências religiosas, diretor do Instituto de Cristianismo Contemporâneo, diretor e docente no mestrado de Ciências das Religiões na Universidade Lusófona, certo?
coordenador do Instituto de Cristianismo Contemporâneo e do NEPRI, que é o Núcleo de Estudos em Psicologia da Religião e Espiritualidade, docente e investigador Luso Globe, assim que se fala? E diretor da revista... Ad Eterno. Ad Eterno, membro da Comissão de Ética ECTS. É da Escola de Ciências e Tecnologias da Saúde, da Universidade Lusófona. Certo, certo. Então, antes de tudo, assim, né, para a gente conhecer um pouco da sua prática profissional, como começou esse interesse por estudar a história do cristianismo? Bom, o meu interesse por estudar a história do cristianismo não começou com a prática profissional, começou com a minha vida pessoal. Os meus pais, começaram a levar-me à igreja quando eu tinha 4 anos e aí eu aprendi sobre a Bíblia, sobre a fé cristã, as bases da fé cristã, e sempre me interessei e sempre segui. Eu sou um cristão e, portanto, sempre tenho seguido ao longo da minha vida. Portanto, depois, a determinada altura, tive o convite para integrar a área da ciência das religiões na Universidade Lusófona, mais tarde para dirigir o mestrado e outras funções relacionadas e, portanto, aí aprofundei mais essa área da teologia, da ciência das religiões. Certo. E mesmo todos conhecendo a figura de Cristo, outros mais, outros menos, mas essa área do cristianismo, das ciências da religião, sempre são assuntos inesgotáveis, com muito campo ainda de investigação. Por exemplo, no instituto que o senhor coordena, do Instituto de Cristianismo Contemporâneo, nas outras instituições? Sim, na realidade o Instituto de Cristianismo Contemporâneo começou por ser uma linha de investigação dentro da área de ciência das religiões. Na área de ciência das religiões da Universidade Lusófona nós temos uma linha de investigação para cada tradição religiosa, para o judaísmo, para o islão, para o cristianismo, para as tradições e filosofias orientais, etc. E, portanto, na altura, o coordenador convidou-me não apenas para dar aulas na ciência das religiões, mas também no mestrado, mas também para coordenar essa linha de investigação, que mais tarde passou a ser chamado Instituto de Cristianismo Contemporâneo e a ter várias iniciativas. Começámos por fazer um ciclo de conferências sobre os desafios da contemporaneidade, onde eu levei lá à universidade várias pessoas de vários setores e foi muito rico. Depois comecei a organizar jornadas científicas de cristianismo contemporâneo, que era um dia uma espécie de um congresso de um dia, e mais tarde fizemos mesmo congressos científicos. E depois veio a revista de Teologia, Ad Eterno, que já vai no 7ª edição, que é uma revista científica da Universidade, mas dedicada à teologia. Enfim, tem sido um processo, mais ou menos umas coisas vão puxando outras e tem sido um processo muito interessante. Certo. Agora, pegando o tema do programa de hoje, sobre os desafios do cristianismo na sociedade atual, para depois a gente voltar para o passado. Sim. Então, quais os desafios que o senhor aponta hoje assim, no mundo atual? Olha, eu vou falar 3 ou 4 apenas, e não são apenas desafios contemporâneos, são desafios que se têm arrastado ao longo da história e hoje são talvez mais prementes. Um deles é uma igreja, e quando falo de igreja estou a falar de igreja cristã nas várias tradições, construída no masculino, portanto muita influência patriarcal. Nós sabemos que, eu até trouxe aqui umas notas, por exemplo, a figura de Maria Madalena, que houve um Papa que há uns séculos que lembrou-se de associar o nome de Maria Madalena ao nome de uma mulher prostituta que aparece no Novo Testamento, que não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas provavelmente pode ter sido intencional, no sentido de diminuir, apocar um pouco a figura de Maria Madalena para não dar, digamos, muita força ao facto de uma mulher que foi muito relevante, como muitas outras na Igreja primitiva. E depois isso tudo afeta, digamos assim, as igrejas em geral, umas mais do que outras, mais algumas confissões do que outras cristãs, na limitação da mulher ter um papel realmente importante digamos, na igreja. Então, nós vemos, por exemplo, que o grande argumento que é utilizado é que Jesus chamou 12 apóstolos, chamou todos os homens. Ora, convenhamos, há 2000 anos atrás, nem Jesus se podia
encontrar com uma mulher sozinha na rua que não fosse da sua família. Portanto, ainda hoje, nos Médio Oriente, uma mulher não pode sair à rua a não ser que seja com um homem da sua família, um irmão, um primo, ou pai, ou assim. E, portanto, como é que Jesus ia chamar 6 homens e 6 mulheres para andarem terra em terra, a dormir por cima de toda a folha, como se costuma dizer? Não era possível, simplesmente. Quando Jesus encontrou a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, em Sicar, diz que os discípulos tinham ido à cidade, os seus discípulos tinham ido à cidade, e quando voltaram, comprar mantimentos, com certeza, e quando voltaram, ficaram admirados de ele estar a falar com uma mulher sozinho naquele lugar. Portanto, há aqui, e eu sei que isto está em cima da mesa no Sínodo também, sim. Não creio que vá sair grandes inovações radicais, mas penso que há de ser dado algum passo nesse sentido de tornar a mulher mais protagonista, porque são as mulheres a maior parte das mulheres é que fazem a igreja, muito mais do que os homens. Mas a igreja cristã no seu geral tem sido construída no masculino. Esse é um grande desafio que nós temos hoje diante de nós. Outro dos desafios que eu acho que também é importante falar é que a igreja cristã sempre teve dificuldades em lidar com uma coisa chamada a sexualidade. Sempre houve esse problema. Houve, ao longo dos séculos, especialmente na Idade Média, alguns dignitários da Igreja que disseram as coisas mais horríveis sobre a mulher em si, associando-a ao demónio, coisas que o Maomé não diria do tocinho, quer dizer, eles disseram das mulheres. E eu parece-me que isso é complicado. Se nós formos olhar para a arte sacra, por exemplo, quando as mulheres são apresentadas nas pinturas antigas, quando uma mulher fica mais desnuda, como o caso de Eva, não é? Reparem que a barriga tem que estar protuberante. Para quê? Para dar a sensação que está grávida. Porque a mulher, digamos, era destinada à gravidez, a dar à luz filhos. Era como que redimida, como se a mulher precisasse ser mais redimida do que o homem, redimida através da maternidade. E, portanto, só aí nós temos realmente... E depois, para terminar, na história bíblica, nós temos que a primeira mulher que aparece é Eva, que é caracterizada por tentar Adão a pecar, a comer da maçã, não é? Daquele fruto, e a última mulher que aparece na Bíblia é a grande prostituta. Portanto, a Bíblia começa com uma mulher que é uma tentadora e termina com uma grande prostituta. Quer dizer, isto dá uma imagem das mulheres realmente muito pouco significativa e que não é digna, que não corresponde àquilo que elas realmente são, as mulheres cristãs. Certo. E falando também sobre, né, o cristianismo no mundo atual, né? Como estamos numa sociedade muito volátil, digamos assim, que não se segue, as famílias, as sociedades não seguem a mesma linearidade das famílias como tempos atrás. Então, este é um desafio. Então, como a gente manter as bases do cristianismo? Sim, isso começou na Europa de uma maneira mais flagrante depois da Segunda Guerra Mundial. Porque no período entre guerras, as igrejas cristãs, tanto a Igreja Católica como as igrejas protestantes, cometeram um erro muito grande que foi dar apoio aos movimentos nazifascistas. E, portanto, quando acontece a Segunda Guerra Mundial e a Europa fica destruída, há uma descrença geral no cristianismo e aí começou esse problema. Há uma socióloga francesa, a professora Danielle Hervieux-Léger, que tem várias obras sobre investigação sobre o assunto, que ela diz que há uma desinstitucionalização e uma desidentificação religiosas na Europa. Ou seja, antigamente uma família católica, os filhos seriam católicos. Uma família protestante, os filhos seriam protestantes. Hoje já não é assim. Hoje já não é assim por várias razões. Mas há um argumento que às vezes eu ouço que me deixa realmente um bocadinho agoniado, que é os pais que dizem assim, eu não vou ensinar princípios nenhums aos meus filhos, eles quando crescerem logo decidem. Caramba, nós não ensinamos os nossos filhos pequenos, não é? Que não podem brincar com facas, que não podem pôr os dedos no ferro de engomar quando está quente ou no fogão. Nós ensinamos princípios de vida para os proteger. Porquê é que não ensinamos ensinos espirituais? Isto não significa que eles, quando chegarem à idade da razão, que pensem pela cabeça deles, não façam uma decisão. E, portanto, hoje o que se passa é exatamente isso. Há um bocadinho uma tendência secularista muito forte na sociedade
e que as igrejas cristãs devem contrariar, no sentido de, penso eu, como diz a Bíblia, no Antigo Testamento, ensina ao menino o caminho em que deve andar e até quando for velho não se desviará dele. Há sementes que nós sememos nos nossos filhos que ficam para sempre. E se os pais deram um bom exemplo como cristãos, os filhos vão seguir esse exemplo, mais do que as palavras, porque está comprovado, quer em termos de técnicas de liderança, quer em termos de família, que os exemplos valem muito mais do que as palavras. E também penso em outro aspecto, porque além desse cultivo dos valores na educação e da nossa relação também propriamente com Deus, essa descristianização acaba por afetar a memória de um povo, acaba por afetar ali a tradição. Né? Até a gente vê assim, mais hoje em dia no Oriente como ainda as tradições são mantidas, né? A história de um povo, a cultura de um povo. E não há como negar que o cristianismo é base da nossa cultura ocidental e isso a gente vê se diluindo também em termos de história e de memória. Sem dúvida. É como se nós fôssemos adolescentes mentalmente, a sociedade ocidental. Boa comparação. Os adolescentes procuram afirmar-se contra a geração anterior. É uma tendência geral. Afirmar-se contra a geração anterior. Depois, mais tarde, acabam por dizer, olha, os velhos é que tinham razão, os nossos pais é que tinham razão. E é um bocado isso que está-se a passar. Quer dizer, um povo sem memória é um povo que não tem, para mim, não tem futuro. É um pouco como as cidades. Nós, à pala de uma certa modernização, achamos que as cidades têm que ser todas modernas, desta maneira, daquela. O que é que faz um turista, levar um turista a ir a uma determinada cidade, se ela for igual a qualquer outra? Se a comida for igual, se a arquitetura for igual, se a oferta que tiver for igual. Não, cada cidade tem a sua característica, como cada pessoa é diferente de outra pessoa. Sim. Os povos também têm uma personalidade própria e, portanto, se não cuidarem dessa personalidade, isso passa por uma memória, pela preservação da memória. Então, por exemplo, agora há a moda de deitar as estátuas abaixo, porque não se gostou desta pessoa, não se gostou daquela, etc. Mas faz parte da nossa história, é aquilo que nós somos, está inscrito no nosso ADN como povo. E, portanto, isso, ao destruir a nossa identidade, nós deixamos de ser alguém. Passamos a ser ninguém. Isso é a coisa mais terrível que existe. Sim. E muitas vezes, assim, nós cristãos também nos vemos abalados com o que está a se passar hoje. Óbvio, temos que ficar preocupados. Mas sempre há uma sensação nas pessoas que o passado foi melhor do que agora. Só que eu particularmente, assim, eu também gosto muito de história. Eu sempre fico, quando tem as crises hoje em dia, óbvio, as guerras que estão aí, os países que estão com graves crises, óbvio que nós temos que nos preocupar e não desprezar isso. Mas se a gente for olhar ao longo da história, sempre tiveram seus momentos de crise do cristianismo, guerras e tudo mais. Então, mas a gente acaba sempre ficando com essa sensação que o passado foi melhor. É verdade, mas eu não queria viver há 200 anos. Em Lisboa, há 200 anos, os despejos do lixo, das casas de banho que não existiam, eram atirados para a rua. Os porcos e os cães andavam-se a furtar naquilo. Só há 150 anos é que se descobriu que lavar as mãos antes de comer era uma coisa importante para evitar contaminações. Só há 150 anos. E, portanto, eu não queria viver há 200 anos atrás. Eu tenho muito prazer em viver neste tempo. Agora, este tempo tem desafios que, se calhar, não são os mesmos de há tempos atrás. Mas, se calhar, em muitos aspectos, estamos muito melhor. Há mais conforto, há mais qualidade de vida. Na Europa, desde a Segunda Guerra Mundial, praticamente não havia uma guerra a sério na Europa. Agora há às margens da Europa, na Ucrânia. E, portanto, a técnica evoluiu, a ciência evoluiu, a nossa vida está muito mais facilitada, nós sabemos muito mais, a ciência está muito mais avançada, a medicina, e, portanto, eu dou graças a Deus por viver neste tempo. Agora, aquilo que as pessoas mais velhas normalmente dizem quando estão sentados no banco do jardim, os velhotes, as pessoas mais velhas, é no meu tempo é que era bom, no meu tempo eu saltava, eu corria, eu fazia.
Eu acho que nós temos que aprender a viver em cada tempo e temos que aprender a viver no contemporâneo, no tempo de hoje, como os nossos antepassados tiveram que aprender a viver no seu tempo. Cada tempo é como a idade das pessoas. Cada idade tem a sua beleza. Uma pessoa com 40 anos deve se sentir bem, com uma 50, 60, 70, o melhor possível, de saber viver com a idade que se tem. Eu acho que isso é da sabedoria da vida, não é? Sim, se instalar na realidade presente, cada um se instala na sua realidade. Mas, ao mesmo tempo, o senhor estava agora há pouco falando, né, da década de 40, do século passado para cá, em que o mundo também, ao longo do século XX, sofreu muitas transformações do que séculos atrás, e que isso, num curto espaço de tempo, foi influenciando a dinâmica das pessoas na religião e até o cristianismo? Sim, por exemplo, no aspecto da religião, o que nós vemos hoje é uma tendência terrível, acho eu, que é uma religião, uma personalização da religião ou uma religião à la carte. Ou seja, as pessoas são contra a institucionalização da religião, porque são contra as igrejas, porque acham que esta igreja católica tem estes problemas, a igreja protestante tem aqueles problemas, os evangélicos têm aqueles problemas, etc. Então, procuram viver uma espiritualidade muito personalista. E isso do ponto de vista cristão, creio eu, é a negação de um aspecto importante da nossa vivência, da nossa espiritualidade cristã, que é a comunidade, não é? Jesus ensinou a comunidade. É tão importante nós termos uma vida própria com Deus, uma espiritualidade própria entre nós e Deus, como estarmos envolvidos numa comunidade, darmos e recebermos dessa comunidade, crescermos nessa comunidade, porque ambos os aspectos são importantes para o nosso equilíbrio como cristãos. Quem estuda a história da Igreja ao longo dos tempos vê que há uma espécie de um sistema de pêndulo entre um movimento, por exemplo, que surge mais litúrgico, mais institucional, e depois surge um novo movimento religioso dentro do cristianismo, por exemplo, os puritanos, mais ligados à consagração da pessoa, à oração, à leitura das escrituras, etc. E depois vem a escolástica, por exemplo, quer dizer, entre dois polos, que é o polo pessoal e o polo comunitário, e ambas as coisas fazem parte. E nós vemos hoje no mundo, no Brasil, por exemplo, e nos Estados Unidos, há imensa gente chamados desigrejados, que são pessoas que estão desiludidas com as igrejas e acham que podem fazer um percurso de fé à parte. Eu tenho muitas dúvidas que consigam fazer isso muito tempo ou que isso seja bom para eles. Porque, como dizia Salomão, é bom andarem dois juntos, porque quando um se vai abaixo das canetas, o outro ajuda. Com certeza. E apesar de todas essas transformações, a religião cristã tende a ser mais estática, mais sólida e seguir um mesmo percurso, apesar dos séculos que nós temos de cristianismo? Sim, qualquer instituição, quanto mais antiga for e quanto maior for, mais tendência tem para ser imobilista. E, portanto, para tornar dinâmica esse percurso é mais difícil. Há vantagens, há várias formas de governo de igrejas dentro do cristianismo, há umas funcionam mais em sistema de pirâmide, outras funcionam mais em sistema de governo local, independente e funcionam em rede. Portanto, há vantagens e há inconvenientes em ambos os sentidos. Agora, nós não podemos pensar que porque se fez sempre assim, não se pode fazer de outra maneira. Porque a sociedade evolui. Caramba, desde Jesus Cristo passaram 2000 anos. E a sociedade do primeiro século, naquele tempo, naquele espaço, em Israel, no Médio Oriente, era uma coisa que não tem nada a ver com a nossa sociedade do século XXI. E, portanto, a sociedade está organizada de outra forma. Eu vou dar um ou dois exemplos. Por exemplo, a escravatura era um sistema social estabelecido há muito tempo e continuou durante muito tempo. Por acaso até foi um cristão, não é? Que trabalhou para acabar com isso, que foi um parlamentar inglês, William Wilberforce, que conseguiu que o Parlamento inglês, já não na vida dele, tinha morrido há pouco tempo, aprovasse uma lei para acabar com a escravatura. Mas era uma coisa estabelecida. Ora, hoje é horrível nós imaginarmos sequer que uma pessoa, um ser humano, seja dono de outro ser humano. Apesar de que ainda ainda existem, sim, de outras formas de exploração. Outras formas, mas, portanto, estamos numa sociedade diferente. E, portanto, temos que adaptar as coisas à sociedade em que nós vivemos, sem pormos em causa a revelação que nós temos, não é? Os princípios que nós temos, não é?
Certo, então continuaremos a nossa conversa no segundo bloco para continuarmos justamente nesse olhar do cristianismo assim, de forma mais global, os desafios do mundo contemporâneo, mas ao mesmo tempo sempre é interessante aprofundarmos as bases da nossa fé cristã. Então até já! Voltamos agora para a segunda parte do nosso programa Manhã Viva. E hoje estou aqui com o professor José Briços Lino, falando sobre os desafios do cristianismo no mundo contemporâneo e também um olhar assim, geral sobre a história da religião cristã, sobretudo no Ocidente. Mas antes de retomarmos a nossa entrevista, temos o nosso momento livraria com indicações aqui da livraria Canção Nova, da editora Cleofas, que também sempre é parceira conosco. São livros do professor Felipe Aquino, que sempre vocês acompanham nos programas da TV Canção Nova. Então ele tem essa coletânea de 3 volumes sobre a história da igreja, nos faz passar, também nos ajuda numa linguagem simples a percorrer esses vários séculos da história da igreja. Pois bem, então voltamos, professor. Estávamos a falar no bloco anterior, né, dos nossos desafios atuais, mas que ao mesmo tempo podemos louvar a Deus por estarmos na realidade de hoje, né, nos instalarmos na realidade de hoje. E vivemos num mundo assim muito tecnológico, com o mundo da ciência, que isso acaba assim, sendo uma oportunidade ou desafio para o cristianismo? Porque também, na verdade, nós sabemos o quanto que o cristianismo, da Igreja Católica brotaram grandes conhecimentos, grandes cientistas. Então, como é essa relação assim, da religião com a ciência? Eu penso que o desafio da Igreja é o diálogo com a ciência, um diálogo permanente com a ciência. E aproveito para dizer o seguinte: a maior parte, ou uma boa parte, dos grandes cientistas do mundo, mesmo atualmente, são homens de fé. Normalmente cristãos, mas não só. E uma outra parte são ateus. O que é que isto nos diz? Que fé e ciência ou razão são 2 coisas diferentes. Eu costumo, nas minhas aulas, explicar aos meus alunos como é que eu vejo isso. Eu vejo a fé e a ciência ou a razão como os 2 trilhos do comboio. Para o comboio se mover, precisa dos 2. E pode-se mover até muito longe. Mas eles nunca se cruzam. Quando eles começam a aproximar, o comboio descarrila. Porquê? Porque a fé move-se num plano, num determinado plano, e a razão ou a ciência move-se noutro. Vamos lá ver. A ciência não é Deus. Aquilo que é a ciência hoje, amanhã pode não ser. Porque se amanhã existirem instrumentos de pesquisa mais aperfeiçoados ou existirem, portanto, amostras populacionais maiores, no caso das ciências sociais e humanas, ou outras formas de estudar a realidade de outra forma, mais aperfeiçoados, os resultados serão outros. Então, nós usamos em ciência a expressão o estado atual, o estado da arte, que é o estado atual da ciência. Segundo o estado atual da ciência, isto é assim. Segundo o estado atual das ciências médicas, isto passa-se desta maneira. Mas amanhã já se pode passar de outra maneira. Portanto, a ciência não é a última batata do pacote. É alguma coisa do conhecimento humano que hoje nós sabemos e amanhã sabemos um pouco mais. Então, a ciência é uma coisa e a fé é outra. Agora, nem sempre ao longo da história a Igreja soube lidar com a ciência. Temos o caso paradigmático do Galileu, não é? A história que pensava-se que tudo girava à volta da Terra, e afinal não era bem assim. O homem teve a coragem de escrever que não era bem assim e teve ali um problema. Mas, por exemplo, ainda hoje temos, em alguns setores cristãos, por exemplo, as teorias terraplanistas, que é dos maiores disparates que eu posso só uma vez imaginar, quando a própria Bíblia, no Antigo Testamento, diz que Deus está sentado sobre o globo da Terra. Portanto, dá-nos até essa dica de que a Terra é redonda. Sim, como eles viam também no passado, de repente. Antes da ciência o descobrir, não é? E, portanto, eu não percebo, não entendo como é que há pessoas que se dizem cristãos e que acreditam que a Terra é plana, continuam a afirmar a pé juntos que a Terra é plana.
Ou os negacionistas, que dizem que as vacinas é para alterar o ADN, é para não sei quê, e, enfim, ou que não servem para nada. Enfim, este tipo de coisas, eu acho que a fé tem que respeitar a ciência e a ciência tem que respeitar a fé. São dois planos diferentes, não queiram misturar as coisas. Se alguém quiser provar a existência de Deus cientificamente, não consegue. Se alguém quiser provar que Deus não existe cientificamente, não consegue. Porquê? Porque são dois planos diferentes. Estamos a falar de coisas diferentes. Então, é importante para a fé dialogar com a ciência. E ela tem-no feito ao longo da história. Há muitos cientistas cristãos, como eu acabei de dizer, alguns dos maiores. E, portanto, isso é que é uma postura saudável, creio eu, que a fé tem a aprender, a Igreja tem a aprender com a ciência. Aliás, os primeiros cientistas europeus eram cristãos. A motivação deles era apenas uma: descobrir como é que isto tudo funcionava para glorificar Deus, para ficarem maravilhados e glorificar Deus. Olha, coisa tão perfeita, não é? Essa era a motivação deles. Hoje há outros cientistas que têm outras motivações, naturalmente. Mas a Igreja ou a fé não perdem nada em dialogar com a ciência, e a ciência também ganha em dialogar com a fé. E eu venho da área da psicologia e sei bem o que estou a dizer. Há coisas que a psicologia não explica, há coisas que a medicina não explica. Há uma coisa chamada, muito rapidamente, o efeito placebo. Não vou ter tempo aqui para explicar. Mas que nem a medicina consegue explicar, nem a psicologia, porque é que as pessoas que estão num estudo duplo cego e os que tomam o placebo, ou seja, um comprimido que não tem a substância ativa, as pessoas que o tomam revertem a sua patologia mais rapidamente que as pessoas que tomam o comprimido com substância ativa. Ninguém consegue explicar isso. E, portanto, há muita coisa que nós não entendemos, que a ciência ainda não descobriu, e nós temos que respeitar isso e temos que respeitar a fé, por isso ambas se respeitam e são companheiras de percurso. Certo. E voltando sobre alguns aspectos da história do cristianismo, apesar da Igreja ter seguido ali as suas tradições, como até hoje, né, no caso da Igreja Católica, mas mesmo assim aconteceram cismas na Igreja, né, e também a Reforma Protestante. Então, isso, de alguma forma, na nossa sociedade ocidental, teve grandes impactos? Sim, claro, mas o mais curioso e triste de tudo isto é que tudo isto ter sido evitado. Ou seja, o cisma do Oriente, o cisma que se deu no ano 1000 e pouco, portanto há 1000 anos atrás, que separou a Igreja Latina ou Católica, chamada Católica, da Igreja Oriental ou Ortodoxa, foi devido a coisas sem substância nenhuma. Entretanto, em 1000 anos, ambas as igrejas seguiram percursos separados. E encontramos hoje uma igreja ortodoxa, eu já assisti a culto ortodoxo na Rússia. Eles não têm cadeiras, um culto, uma celebração pode demorar 3 horas, em tipo rolemã, vem o sacrário, depois há um cântico, depois há uma leitura, depois há não sei o quê, depois repete outra vez, tudo. E eles acham que a Igreja Latina somos muito filosóficos. Porquê? Porque houve a influência de Tomás de Aquino, etc., e uma tentativa de ligar os sábios gregos, a cultura grega, com os princípios bíblicos. Então, seguiram aquele percurso. Na Igreja Latina seguiram outro percurso, mas no fundo, são ambos cristãos, só que seguiram tradições diferentes. Quanto ao século XVI, foi uma coisa semelhante. Se nós lermos o livro do saudoso padre Carreira das Neves, com quem tive o gosto de privar, sobre Lutero, ele mostra claramente, e não é preciso ele mostrar, todos nós sabemos, que Lutero inicialmente não queria separar-se da Igreja. Ele questionou foi o estilo de vida ou o estilo de liderança que existia naquele momento da história, que já a posteriori, o Papa que veio depois, veio introduzir a Reforma Católica ou a Contra-Reforma para corrigir uma série de coisas anteriores. E, portanto, mas entretanto o mal já estava feito e, portanto, depois houve sempre aquelas dinâmicas associadas a estas rupturas que depois provocam muitas dores e muitos problemas. E associado a reis também, né? Porque aí extrapolou a Igreja, como aconteceu Henrique VIII na Inglaterra. Sim, então... por exemplo. Também coisas que não faziam muito sentido. Mas você veja, por exemplo, a Igreja Anglicana, a Igreja de Inglaterra,
chamam High Church e Low Church, a Alta Igreja e a Baixa Igreja. A Alta Igreja é mais próxima da Igreja Católica, a Baixa Igreja é mais próxima das igrejas protestantes ou evangélicas. Há uns anos atrás aconteceu uma separação em que vários pastores ou párocos da Igreja Anglicana, da Alta Igreja, romperam com a Igreja Anglicana por razões de discordância de uma determinada política e pediram para ser aceitos na Igreja Católica e foram aceitos como sacerdotes católicos. Isto estão lá. Sim. Eram pessoas casadas. Aqui nós entramos noutra questão que está também posta em cima da mesa no sino atual que está a decorrer. Portanto, as coisas não são assim tão diferentes, não é? Isto para quem nos está a ouvir, que eventualmente nem sequer seja cristão, às vezes as pessoas perguntam, mas qual é a verdadeira igreja ou a verdadeira religião? Vamos deixar isso, vamos olhar para o Evangelho, vamos olhar para a figura de Jesus, que é o nosso centro, não é? Que é o centro que une todas as coisas, e perceber que ao longo da história houve diversas dinâmicas, influências, fatores históricos que levaram a que movimentos religiosos e mesmo depois da Reforma, movimentos sucessivos de ruptura que aconteceram dentro da Igreja Protestante, que aconteceram mais por força da teimosia dos homens, muitas vezes, do que de quem estava no poder ou quem queria aceder ao poder, do que, de facto, por uma questão básica de fé cristã. Sim, e olhando para a figura de Paulo, ele também seria uma referência nesse diálogo entre crentes e não crentes, ou entre as diferentes igrejas cristãs, ou para o diálogo interreligioso? Olha, Paulo foi uma figura fantástica, talvez, tirando Jesus, talvez a mais importante do Novo Testamento, não é? Ele disse a certa altura, escreveu numa das suas cartas, eu fiz-me como judeu para ganhar os judeus, fiz-me como gentio para ganhar os gentios, fiz-me para de alguma forma ganhar alguns. Ou seja, isto não quer dizer que ele abjurasse os seus princípios, não é isso. O que ele está a dizer é que ele tentou compreender o outro, tentou se aproximar do outro para de alguma forma, lhe passar o Evangelho. O que é que ele fez em Atenas? Quando ele vai a Atenas, ele encontrou lá um pedestal que não tinha nenhuma imagem e disse, é daquele Deus que eu vos estou a falar. É daquele Deus que eu vos estou a falar. E digamos que aproveitou, teve um sentido de oportunidade para apresentar, não é? E no meio dos epicureus e dos estoicos, dos filósofos daquela época. Portanto, ele percorreu o mundo, ele iniciou comunidades de fé em vários lugares. Dizem que veio aqui até à Península Ibérica, não sei se veio ou não, mas percorreu todo o mundo à volta do Mare Nostrum, não é? Do mar Mediterrâneo, do Império Romano de então, e deixou um trabalho extraordinário atrás dele, e foi chamado o grande apóstolo dos gentios, porque ele tinha essa visão de uma igreja para todos os povos, para todas as nações. Certo. E também podemos ver que o sínodo, que há pouco terminou, é uma oportunidade assim, que a igreja, o Papa, de ir lá nas bases, desde que começou a escuta nas paróquias, nas dioceses, desde 2021, até termos as sínteses continentais, até no momento deste ano no Vaticano, é esse espaço mesmo de diálogo, de nos fazermos um com o outro? Sim, porque infelizmente há muita gente que quando fala em igreja está a falar na hierarquia, está-se a referir à hierarquia, não está-se a referir ao povo católico. E portanto eu penso que a igreja, qualquer igreja, é o povo todo, incluindo os líderes, mas também o povo. E o povo deve ter uma voz. É verdade que são os pastores que devem dirigir a igreja, mas o povo deve ter uma voz em muitas coisas, não é? E a sensação que dá é que muitas vezes o povo não tem voz, não é? Então, este Papa, que é um Papa bastante interessante, fantástico, aliás, ele tem um apoio não apenas dentro da Igreja Católica, mas fora, em geral, das pessoas, tem muito carinho por ele, porque é um homem que veio das periferias, é um homem que fala uma linguagem que toda a gente entende, é um homem que não se deixa fechar dentro de caixas dogmáticas, mas ele está aberto às pessoas. E isto faz um bocadinho de impressão a algumas pessoas mais imobilistas. É verdade, não sei o que é que se vai conseguir, até que ponto é que se vai conseguir ir ao encontro das pessoas,
mas não quero estar aqui a falar em aspectos particulares, porque não compete, eu pessoalmente não sou católico, sou cristão, mas não sou católico, não quero estar a falar nisso, mas eu não sei até que ponto é que essa abertura vai ser feita, mas eu acho que alguma coisa vai mudar com certeza no bom sentido, através deste sínodo. Sim, a respeito ainda do diálogo, ao mesmo tempo que nós precisamos dar voz a todos, né, nas diferentes igrejas, os fiéis, mas também acaba que hoje em dia muitas pessoas estão colocando a sua voz demais e até muito agressivamente nas suas defesas ideológicas, sobretudo nas redes sociais, porque nós vemos grandes embates ali que eu particularmente tenho preguiça de olhar qualquer coisa do tipo, mas ao mesmo tempo assim, os meios de comunicação de hoje fazem as pessoas até se exporem de forma assim agressiva. É um fenómeno moderno, é o fenómeno das redes sociais, que já tinha começado com as caixas de comentários dos jornais online, em que as pessoas, muitas vezes, sem darem a cara, através de um pseudónimo, insultam quem quer que seja, e nas redes sociais acontece o mesmo. Há pessoas que são muito corajosas atrás de um computador e que dizem coisas que, face a face, não seriam capazes de dizer. É um fenómeno dos nossos tempos. Agora, mesmo durante o sínodo, houve várias mulheres, organizações de mulheres, que fizeram pressão com aquela demonstração para que as mulheres fossem ordenadas e não sei o quê. São formas de pressão, não é, que existem, que nós podemos compreender até certo ponto quando há uma certa urbanidade e não se falta ao respeito. Mas é claro que a Igreja, cada confissão cristã deve decidir o seu caminho. A sinodalidade, penso que é um caminho, o melhor caminho, porque em que todos estão envolvidos, todos podem dar a sua opinião, todos podem ser ouvidos e, portanto, a decisão que se tiver, vincula a todos. Eu aprendi em liderança que quando uma equipa de pessoas são ouvidas, e quando se procura, na gestão de conflitos, por exemplo, quando se procura resolver um conflito, quando todos podem contribuir para resolver aquele conflito, todos ficam vinculados. Não ficam de fora a dizer, mas não foi isso que eu disse e tal. Então, todos ficam vinculados. Mesmo que não fosse aquela ideia inicial que cada um deles tinha, mesmo que houvesse ideias diferentes. Às vezes há ali uma mistura, há uma mescla. Tu cedes aqui, eu cedo ali, encontramos aqui um terceiro caminho. E eu penso que nestas coisas também pode funcionar assim e deve funcionar assim, isto sem pôr em causa os princípios doutrinários, digamos assim, de cada confissão. Mas ainda assim vemos que as religiões influenciam fortemente a nossa sociedade, apesar do que nós estivemos a falar há pouco, de também toda a relativização, descristianização, mas ainda assim podemos dizer que é um ponto forte na sociedade? Sim, porque eu estava a dizer a um amigo há dias o seguinte, eu acredito que o pior fanatismo é o fanatismo religioso. Porquê? Ou o sectarismo, se quisermos. Porquê? Porque no mundo do futebol, do desporto, ou no mundo da política, nós estamos a confrontar ideologias ou questões emocionais, no caso do desporto, do clubismo. Mas no caso da religião, nós estamos a confrontar com crenças. As crenças têm a ver com transcendência, têm a ver com conceitos de Deus, têm a ver com coisas muito profundas da alma humana. E, portanto, as pessoas, quando radicalizam nesta área, são as piores. São as piores. Ao longo da história, eu vi imensa gente que matou em nome de Deus. Fez chacinas em nome de Deus. E, portanto, essas pessoas têm que ser chamadas à razão e por isso é que é importante haver o diálogo ecuménico, haver o diálogo interconfessional, haver o diálogo com a sociedade, as igrejas terem a capacidade de ouvir os outros, esta capacidade de sentar-nos para ouvir os outros, tentar pôr nos sapatos do outro, tentar entender quais são os medos do outro, não é? É fundamental. Senão, aliás, o diálogo interreligioso, para mim, é fundamental para haver paz no mundo, não é? Isso. Agora, falando alguns aspectos também do cristianismo em Portugal. Também acompanho o fenômeno da Europa de descristianização, de perda dessas bases. Então, como é vivido o cristianismo em Portugal? Está num processo de mudança, como em muitas sociedades, desde a descolonização das colónias portuguesas em África, que começou uma acelerada mudança
porque vieram muçulmanos de Moçambique, alguns da Guiné, vieram hindus, alguns hindus também de Moçambique, vieram evangélicos e protestantes de Angola e de Moçambique, e, portanto, começou a haver aqui uma mistura muito maior do que era até aí. E, neste momento, segundo os estudos que existem, há um estudo dirigido pelo professor Alfredo Teixeira, da Universidade Católica, com uma equipa, que foi feito na área na Grande Lisboa, na área metropolitana de Lisboa, que mostra que há uma tendência de o número das pessoas que se assumem como católicos está a baixar. Isto subiu um pouco os evangélicos também, subiu um pouco alguns grupos mais... Testemunhos de Jeová também subiu. Também. Testemunhos de Jeová também, no último censo de 2021 também apontou isso. Mas subiu sobretudo os crentes sem religião, que é uma categoria nova, que não tinha sido testada antes. Crentes sem religião é aquela pessoa pessoas que nós chamamos de desigrejados. São aquelas pessoas que dizem que creem em Deus ou têm algum passado cristão, mas que não estão envolvidos em nenhuma instituição religiosa. E eu penso que isso é um dos grandes desafios que as igrejas cristãs têm hoje, eu penso que é esse. É recuperar essas pessoas que têm fé, creem em Deus, mas que não acreditam na igreja ou nas igrejas. Eu penso que esse é um dos grandes desafios que nós temos. Sim, mas ainda se pode dizer que Portugal é um exemplo de sociedade monorreligiosa? Até você poderia explicar esse conceito, porque acho que é fruto da revista, do Instituto? Escrevi uma vez sobre isso, sim. Eu acho que Portugal é cada vez menos uma sociedade monorreligiosa. Os católicos ainda são a maioria, e, sobretudo, não apenas uma maioria religiosa ou social, mas uma maioria no sentido da influência política. Também porque outros grupos religiosos alguns deles nunca ousaram procurar afirmar-se, digamos assim. Mas também digo, eu prefiro que não se afirmem do que se afirmem de uma maneira indevida. Eu sei que isto passa, não sei, acho que isto não passa no Brasil, mas eu vou falar de qualquer maneira. Eu acho muito estranho que uma pessoa que é um líder religioso de uma comunidade, que tem um rebanho à sua guarda, um pastor ou um padre ou o que for, se candidate a umas eleições para um cargo político. Eu acho muito estranho, porque na minha cabeça não faz sentido. Porque se eu sou líder de uma comunidade religiosa e eu vou-me candidatar por um partido, eu vou ter que falar mal dos outros partidos. Então eu vou dividir o meu rebanho. O meu papel é unir o rebanho, não é dividir o rebanho. E, portanto, o caso do Brasil é paradigmático e daí vem uma série de problemas graves no sistema político brasileiro que vem desde aí. E eu acho que não é por aí. Acho que não é por aí. As pessoas podem ter intervenção cívica, vários tipos de intervenção cívica, fazerem ouvir a sua voz, mas não através do jogo político, porque é um jogo viciado à partida. E justamente no Brasil acontece muito esse fenômeno a partir de líderes de igrejas protestantes, porque na Igreja Católica, por norma, assim, um religioso, um padre, um bispo não pode mesmo se candidatar, nem publicamente apontar-se a favor de A, B ou C. Claro, incentivar, como o senhor está falando, incentivar a unidade e que os cristãos, de forma geral, assim, busquem os melhores candidatos de acordo com a sua consciência e, no caso da Igreja Católica, aqueles que vão ter ali fundamentos da doutrina social da Igreja. Então, sim, pessoalmente as pessoas até podem, se alguém perguntar pessoalmente a um deles, então o que é que o seu pastor ou o seu padre acha de... Ele pode dizer, pessoal, agora, do púlpito não pode dizer, devia dizer. Claro. Não é? Agora, o que acontece é que eles levam até os candidatos, até não crentes, às igrejas para fazer propaganda política dentro do culto. Isso é horrível. É um desvirtuamento do culto em si, é um desrespeito, penso eu. Não, com certeza. Passou muito rápido, temos pouquinhos minutos para finalizarmos. Se o senhor tiver alguma outra questão pertinente, mas também que eu gostaria de finalizar com a seguinte questão. Muitas vezes, como já falamos, o cristianismo foi desafiado. Porém, acreditar em Cristo é um desafio no mundo de hoje? Bom, para mim não é, porque eu comecei a acreditar desde criança, não é? Que bom. E continuo a acreditar e cada vez sou um cristão mais cristocêntrico.
Eu estou bom. pouco preocupado com o que é que Moisés pensava, ou Isaías, ou até Paulo, porque eu não sou discípulo de Moisés, nem de Isaías, nem de Paulo, sou discípulo de Jesus. Sim. E, portanto, estou centrado na sua figura, na sua obra, no seu discurso. Né? Isso é que me interessa, essencialmente. A partir daí, o resto assume um papel, digamos, não tão importante. E Jesus, e custa-me ver, às vezes hoje, certos meios cristãos, algumas bandeiras de combate sobre matérias que Jesus nunca disse uma palavra. Uhum. E eu acho que isso, se ele nunca disse uma palavra sobre essas matérias, é porque isso não era o mais importante. O mais importante é aquilo que ele falou e o exemplo que ele deu. E por isso sou um cristão cada vez mais centrado em Cristo, e eu penso que nós ganhamos todos em fazer isso. E da minha parte quero agradecer e dizer que eu não sigo muito a Canção Nova, de vez em quando vejo, e tudo aquilo que existir, que seja não para enganar as pessoas, não para manipular as pessoas em termos religiosos, mas para levar as pessoas a olhar para Deus, a suscitar fé e respeito e pela dignidade do ser humano e no diálogo com o outro ser humano, acho que é fundamental, e por isso espero que a Canção Nova continue nesse trabalho. Muito, muito obrigada, foi muito bom aprofundarmos assim esse olhar sobre o cristianismo no mundo contemporâneo. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. E também quem nos assiste, nos acompanha, pode continuar a ver aí a nossa programação. Também depois que esse programa for ao ar, ficará no nosso canal do YouTube, Canção Nova Portugal, na playlist Manhã Viva. E sempre o nosso muito obrigada aos nossos benfeitores que contribuem com essa obra e nos permite estar aqui para falarmos esses assuntos que são tão importantes para as bases da nossa fé. Então, até um próximo programa e tenha um bom dia. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.